Hoje, domingo, eu creio que milhões de cristãos em todo o mundo saíram das suas casas e se dirigiram a vários locais de culto diferentes, alguns mais parecidos com este do que outros. E ali foram e vão, semana após semana, entre outras coisas, para sentar-se e ouvir um sermão. Mas a própria palavra sermão já se tornou um bocado pejorativa, não é? Às vezes, quando alguém começa a ralhar connosco, nós logo dizemos: epá, não me venhas com os teus sermões. Não estou para ouvir sermões. Nós às vezes dizemos esta expressão. Então, a pergunta não deixa de ser uma pergunta válida. Para que é que serve um sermão? Será que há um valor assim tão especial e extraordinário que justifique um esforço tão significativo de tanta gente no mundo inteiro sair de casa para se deslocar, para ir ouvir? Será que é apenas uma forma de oratória que as pessoas avaliam tanto assim? Lendo como estamos a ler e procurando entender como estamos a tentar fazer, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Tessalónica, nós encontramos uma boa resposta para esta questão. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos recordar brevemente o que está acontecendo no contexto desta carta que Paulo está a escrever. Paulo tinha passado pela cidade de Tessalónica e em apenas 3 semanas de pregação intensa e trabalho, ele deixou ali um grupo de cristãos. No entretanto, ele tinha vindo da cidade de Filipos, onde tinha sido muito perseguido, onde tinha sido mesmo torturado, preso, enfim, açoitado. E os judeus de Filipos, que estavam contrários à existência do cristianismo, acorreram também a Tessalónica para perseguir a Paulo, para falar mal dele, contra o seu ministério. E Paulo teve que fugir de Tessalónica. E ele depois então mandou os seus 2 discípulos mais próximos e companheiros de viagem, Silas e Timóteo, para que soubessem o que se passara na cidade. Ele tinha receio que aquele grupo tivesse perdido a sua fé, afinal em apenas tão pouco tempo tinham recebido o Evangelho. E sabia que os seus inimigos tinham ali chegado para caluniá-lo. Mas as informações que vieram a Paulo foram boas. E Paulo escreveu então uma carta a esta igreja. E nesta carta ele se defende daquilo que foram as acusações que foram feitas contra ele. Mas, irmãos, algo sobressai. De tudo aquilo que Paulo fez, tudo aquilo que Paulo pregou, tudo aquilo que ele representava, se a resposta dos Tessalonicenses não tivesse sido boa, de nada teria valido o seu trabalho. E então nós encontramos na segunda parte do capítulo 2, depois de Paulo falar sobre o que foi o seu ministério, ele fala o que foi a resposta. E nós encontramos, a partir do versículo 13, aquilo que aconteceu com os Tessalonicenses, e Paulo diz assim, primeiro aos Tessalonicenses 2, a partir do verso 13: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais mataram a Jesus Cristo e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras de salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Interessante, irmãos, a maneira como Paulo se dirige a estes crentes. E ele fala aos Tessalonicenses, e nesta
neste trecho da carta, ele nos dá resposta a esta pergunta: para que servem os sermões? O que é que Paulo transmitiu àqueles crentes em Tessalónica e que no fundo é transmitido pelos servos do Senhor em todos os lugares onde a mensagem é transmitida? Então, olhando para o texto, vamos dar algumas respostas a esta pergunta que foi colocada. E a primeira está bem clara no versículo 13, irmãos. Um sermão vale porque são palavras vindas de Deus e não de homens. É claro que são homens que falam. É claro que são homens que as transmitem. É claro que elas são de alguma forma elaboradas e organizadas para serem transmitidas por uma voz humana. É evidente que existe uma inteligência que Deus deu a alguém e uma preparação e um estudo para que algo seja preparado e seja transmitido. Mas o valor verdadeiro, irmãos, da pregação da palavra é que esta pregação é a palavra de Deus. Porque se fosse sabedoria humana, ela não teria este valor. E se fosse sabedoria humana, ela não poderia fazer aquilo que faz. E se fosse sabedoria humana, as pessoas não se juntariam todos os domingos, vez após vez, para continuar a ouvir a mesma pessoa. Sua capacidade certamente terminaria, por mais inspirado que fosse o orador. Mas o homem não poderia de si mesmo produzir aquilo que nós encontramos na palavra. Ele não teria capacidade para isto. De fato, a Bíblia foi escrita por homens e ela é transmitida por homens a cada ocasião, a cada oportunidade, mas ela foi produzida pela mente eterna de Deus. É a sua sabedoria que está expressa nas palavras que são transmitidas. É por isso, irmãos, que é tão importante fazermos o que estamos a fazer nesta hora, que é termos as nossas Bíblias e abrirmos, e ouvirmos e compararmos e conferirmos. Aquilo que está sendo dito realmente está de acordo com o que está escrito. Nós temos esta preocupação nas nossas igrejas, de estudar a palavra de Deus. Temos uma escola bíblica dominical todos os domingos, para que os crentes possam fazer um estudo cuidadoso, analítico, sério, dos textos da Bíblia todos, ao fim de X anos. Porquê? Porque esta é que é a palavra que vale, irmãos. É a palavra de Deus. Qualquer outra mensagem, nem que fosse transmitida por alguém que tivesse um aspecto angelical, não teria nenhum valor. Porque Paulo escreve numa outra carta, quando ele fala aos Gálatas, e ele diz: se vocês receberem um outro evangelho, nem que seja de um anjo, que seja como nada. Porque a única palavra verdadeira e a sabedoria que vem de Deus é esta que vos está sendo transmitida. Então, irmãos, para que servem os sermões? Os sermões servem, irmãos, e têm valor, porque não são palavras humanas, são palavras do Senhor, são a sabedoria de Deus para nós, quando são baseados, evidentemente, naquilo que o Senhor deixou escrito. Mas o apóstolo Paulo ainda diz neste versículo 13, uma segunda razão pela qual estas palavras têm valor, porque diz aqui que a palavra que era de Deus e não de homens operava. Ela opera em vós, os que crestes. É muito interessante, irmãos, esta palavra no seu original. A palavra que temos aqui traduzida em português por opera, atua, faz o trabalho de uma forma eficaz. Esta palavra no seu original é a palavra energeo, que dá origem à nossa palavra energia. Talvez nós pudéssemos traduzir esta palavra de outra maneira e dizermos assim, que esta palavra que é de Deus e não de homens, ela vos energiza. Era como se ela fosse capaz de nos passar eletricidade para o corpo e nos dar um novo ânimo, uma nova força. Paulo estava dizendo que a palavra que era transmitida aos crentes ali em Tessalónica, palavra que era de Deus, ela era eficaz e eficiente, porque ela dava ao homem esta energia especial. Ela operava com este poder estranho que vinha da parte do Senhor, e por isso o seu valor é tão grande. Nenhum outro conjunto de palavras, irmãos, por mais interessantes ou ricas que fossem, não teriam esta capacidade. Aquilo que é transmitido na pregação do Evangelho não é apenas informação, não é apenas entretenimento, mas é energia, é vitalidade. E esta energia, esta vitalidade vem do próprio Deus. A palavra do Senhor é viva e por isso vale a pena nós pararmos para ouvi-la. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, ao longo destes anos de pregação,
e já são alguns. Nós tivemos o prazer e o privilégio de começar a pregar a palavra do Senhor numa fase da nossa vida em que nem sequer chegávamos à altura do púlpito, irmãos. A primeira vez que preguei numa igreja, eu tinha 10 anos de idade. E tiveram que pôr um banquinho atrás do púlpito para eu poder chegar lá acima, não é? Era uma programação especial dos juniores da igreja. Então um deles teria que pregar, logo tinha que ser o filho do pastor. E lá estava tentando, cheio de nervos, transmitir alguma coisa que estivesse de acordo com a palavra. Mas os anos vão-se passando, irmãos, mas a verdade é extraordinária. Quantas e quantas vezes, após um sermão, nós conversamos com alguém e alguém nos diz: pastor, esta palavra foi uma bênção para a minha vida. Quando o pastor disse aquilo assim, e cita-me uma frase, fala-me de uma verdade, lembra-me de um conteúdo que, sinceramente, irmãos, eu não me recordava de ter transmitido. Não era um dos pontos que eu considerava importantes na minha mensagem. Não estava sequer anotado no meu esboço. Mas a palavra do Senhor é viva. Ela é viva, irmãos. Ela é energia. E por isso o pregador é responsável por transmiti-la de forma fiel, mas ele não pode nunca controlar os seus efeitos, porque ela vem do Senhor. Para que é que serve um sermão, irmãos? Serve porque é a palavra de Deus, não é palavra de homens. Serve porque opera, porque faz esta diferença em nós, porque nos traz esta energia especial que vem da parte do Senhor e que nos dá uma vitalidade diferente. Mas ele continua falando, o apóstolo Paulo, e ele diz no versículo 14: porque vós, irmãos, haveis sido feitos. E esta expressão é a ideia do ser gerados. A palavra que era transmitida e que foi transmitida pelo apóstolo Paulo, ela era uma palavra que transformava, ela uma palavra que dava origem. A ideia é exatamente esta: produzir algo novo que ainda não existia. Os tessalonicenses não tinham conhecimento do Evangelho. Eles não tinham conhecimento da verdade a respeito de Jesus. Afastados como estavam, a realidade deles naquele tempo não era a nossa. As notícias da Palestina que tinham chegado eram poucas e eles nunca tinham ouvido falar a respeito deste Jesus de Nazaré, este homem que tinha se apresentado como Messias, que tinha feito coisas extraordinárias, mas que um dia tinha morrido na cruz, mas ressuscitado ao terceiro dia e voltado para o seu trono na glória celestial. Nunca tinham ouvido isto, e esta palavra que era nova para eles gerou neles uma nova forma de viver, fez com que eles tivessem os seus corações transformados. Irmãos, o Evangelho tem por objetivo, de fato, transformar as nossas vidas. Se nós apenas ouvirmos o Evangelho como um conjunto de lições morais, que são equivalentes ou parecidos com o de muitas outras religiões, e achamos que tem apenas um valor de nos trazer algum tipo de filosofia, então, irmãos, não entendemos ainda. Porque aquilo que a palavra do Senhor deseja produzir é uma nova vida. Um dos grandes mestres, e nós já falamos sobre ele muitas vezes aqui, e vamos continuar a falar, um dos grandes mestres do judaísmo do seu tempo, do tempo de Jesus, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus para conversar sobre filosofia. E Jesus respondeu: ó Nicodemos, não percebestes nada ainda, tens que nascer outra vez. Tu tens que nascer outra vez. Mas como é possível nascer outra vez? Tens que nascer da água, do Espírito, da palavra. Tu tens que ser transformado pela ação de Deus na tua vida, porque senão vais continuar a viver exatamente como todas as outras pessoas, sem compreender a razão pela qual estás aqui. Irmãos, para que é que serve ouvirmos a palavra do Senhor? Serve porque é do Senhor, serve porque é uma palavra viva e tem energia para nós, serve porque ela provoca em nós esta mudança. Ela faz com que a nossa mente comece a olhar as coisas de uma outra maneira. E nós precisamos ter uma forma de interpretar a vida, as coisas que acontecem à nossa volta, o nosso caminho e o propósito da razão pela qual nós estamos aqui, não de acordo com as nossas ideias, ou as ideias que ouvimos da maioria, mas segundo as ideias daquele que nos criou. Certamente o Criador tem algo para nós, que é muito mais valioso do que nós poderíamos pensar. Mas ele diz que eles foram feitos imitadores das igrejas da Judeia e que por causa da palavra que tinham recebido, foram capazes de vencer as dificuldades e as perseguições
que eles sofreram nas suas vidas. Irmãos, a palavra tem valor, porque através dela nós encontramos o ânimo, nós encontramos a força, nós encontramos a coragem para continuar e para vencer. Estes crentes em Tessalónica, que em apenas 3 semanas ouviram o Evangelho através do apóstolo Paulo, estavam prontos a sofrer agora pelo nome de Jesus. Alguém de quem eles nunca tinham ouvido falar. Estavam prontos a ser presos, a serem torturados, a correrem risco de vida para seguir a este Jesus que lhes tinha sido anunciado. Porque esta palavra deu a eles a capacidade e a coragem para fazer isto. A palavra produz a capacidade de vencer. E por isso vale a pena nós ouvirmos. Oh, irmãos, aqui no nosso país, eu vou dizer aos irmãos, temos algumas dificuldades para ser seguidores de Jesus. Temos algumas dificuldades. As pessoas, hoje em dia, à nossa volta, não estão interessadas com as coisas espirituais, nem sequer estão interessadas em ouvir falar de Deus. Temos algumas dificuldades, mas há lugares no mundo, irmãos, onde as dificuldades são outras. Onde para tomar o nome de Jesus, alguém corre risco de vida. Eu já batizei, irmãos, pessoas que se converteram do islamismo e que no dia do seu batismo me disseram: pastor, eu vou-me batizar. Mas olha, os meus irmãos me disseram que se eu me batizasse hoje, eles iam matar-me. E aquela pessoa desceu às águas de forma pública, porque foi batizado num rio, num local onde todas as pessoas podiam ver. Não foi num lugar escondido, não foi numa sala fechada, não foi num batistério confortável. Foi num rio, onde todas as pessoas daquela vizinhança estavam à beira a olhar o que estava a acontecer. E ali ele deu o seu testemunho. Crês em Jesus como teu Salvador? E no meio, na frente daquela comunidade muçulmana, aquele homem disse: eu creio que Jesus é o meu Salvador. Abandonas tudo aquilo que diz respeito à tua vida passada? E ele diz: eu abandono em nome de Jesus. E por isso foi batizado, irmãos. Mas sabe porquê que teve essa força e essa coragem? Por causa da palavra, irmãos. Não era porque estávamos do seu lado, porque nós não o podíamos proteger. Mas a palavra fez com que entendesse. A palavra deu a capacidade de confiar e de vencer. Aquele irmão, na semana seguinte, na sua casa, comeu um prato de arroz preparado pela sua esposa, com vários pacotes de veneno de rato que ela colocou lá dentro, irmãos. Porque era uma vergonha tão grande para um muçulmano quando um parente seu se converte, que eles têm o desejo de matar os seus parentes para poder limpar a honra da família. E ela, para poder limpar a honra da sua família, ela colocou veneno na comida do marido. E ele comeu aquela comida inteira, irmãos. Eu depois conversava com ele e ele diz: olha, pastor, eu confesso que não me lembro se aquilo tinha um sabor diferente. Eu estava com tanta fome que eu cheguei em casa e eu comi tudo o que ela me deu. Irmãos, um pacote era suficiente para matar. Ela pôs vários que era para ter a certeza de que ele morria. Dormiu como um bebê a noite inteira e no outro dia foi trabalhar. E aquela mulher ficou em casa a pensar: o que é que se passa aqui? O que é isto? Ainda se passaram 2 anos, até o dia em que no fim do culto ela se levantasse lá no fim do salão. Quando já tínhamos acabado todas as atividades, ela levantou-se e disse: eu quero que todos saibam que hoje pela primeira vez eu entendi o que é que acontece aqui, porque eu hoje também percebi que Deus está aqui presente. Mas quem deu esta capacidade de vencer, irmãos, e permitiu àquele irmão ficar firme no Senhor, foi a palavra. É a palavra que nos dá esta capacidade. O irmão Adulai hoje é o pastor Adulai. E ele é pastor que está a fundar uma nova igreja numa outra cidade, onde nós não tínhamos ido sequer para pregar. Nós damos louvor ao Senhor, porque através das nossas vidas limitadas, o Senhor pôde fazer a obra e está alcançando outros. E eu chego então ao fim do texto que diz assim, irmãos: porque na verdade vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Porque ouvir sermões, irmãos, para que vale um sermão? Vale porque é a palavra de Deus, irmãos. Vale porque é a energia do céu para nós. Vale porque ela produz uma nova vida. Vale porque nos dá força para vencer. Vale porque produz glória. Produz glória, irmãos. Paulo tinha uma razão muito forte de se alegrar. Ele dizia, no seu desejo de visitar aqueles irmãos, ele dizia: qual é a nossa esperança? Qual é o nosso gozo? Qual é a nossa coroa de glória? E muita gente responderia: ganhar o Euromilhões. Pois é, irmãos, não havia Euromilhões naquele tempo, mas também havia jogos. Mas não é isso que Paulo diz.
Ele diz: porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Irmãos, a palavra vale porque ela produz glória. No meio das dificuldades e das lutas, ela faz efeito nas vidas e produz glória, em primeiro lugar para o Senhor, porque a palavra é dele. E ele é que disse: a minha palavra não voltará para mim vazia. E por isso, quando ela frutifica nos corações, o Senhor é glorificado. Mas também produz glória, irmão, para a igreja. Porque quando nós vemos o fruto da palavra nas vidas dos crentes, nós percebemos que eles receberam da forma correta, como os tessalonicenses. E perceberam que esta palavra desse fruto nos seus corações e transformação e energia nas suas vidas. Glória para aqueles que fazem a obra, irmãos. A recompensa maior do trabalhador da seara do Senhor é a alegria de ver a palavra fazendo efeito nas vidas. Não há nada, irmãos, que nos dê mais alegria do que quando nós anunciamos e a palavra é recebida, do que quando nós pregamos e ela transforma os corações, do que quando nós transmitimos e as pessoas têm as suas vidas mudadas, porque receberam aquela palavra como de Deus e não de homens. Esta é a recompensa maior que nós temos. Para que serve um sermão? Parece que até serve para muita coisa, não é, irmãos? Talvez seja por isso que nós continuamos a ouvi-los. E a nossa oração é que tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor seja de fato valorizado, porque merece, porque vem de Deus. E mais, nos lembremos que esta palavra que nós recebemos, seja ela transmitida ou não do púlpito, ela está em nossas mãos, está nas suas mãos. Você vai carregá-la para casa agora. Pode e deve fazer parte do seu dia a dia, buscar esta palavra, ouvir o que o Senhor tem para dizer, porque a palavra do Senhor produz em nós tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor.